Olá, amigos, eu sou Jusileia Soares e eu leio para você. Livro Metanoia, de J.B. Carvalho. Capítulo 5. Pensando fora da caixa. O martelo. Foram os macabeus que lutaram contra Antíoco Epifânio, o qual profanou o templo em Jerusalém e o fez um santuário de Júpiter. Macabeu é acróstico de quem é como tu entre os deuses, ó Senhor. Macabeu também significa martelo. Judas, o Macabeu, venceu a guerra contra Antíoco por um milagre. O livro de Macabeus não é considerado inspirado para fazer parte do cânon sagrado, mas é historicamente confiável. Mesmo que todas as nações que se encontram na esfera do domínio do rei lhe obedeçam, abandonando o culto dos nossos antepassados e conformando-se às ordens reais, eu, meus filhos e meus irmãos continuaremos a seguir a aliança dos nossos pais. 1 Macabeus, capítulo 2, 19 e 20. Eu resumo a helenização em 3 pontos principais: plasticismo, fatalismo e dualismo. Precisamos de um poderoso martelo para destruir a helenização da fé. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Jeremias 23, 29. Guerra contra os gregos. Porque para mim curvei Judá como um arco e o enchi de Efraim. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te porei, ó Sião, como a espada de um valente. Zacarias 9:13. Os gregos bem-educados adoravam os homens. Eles não criam nos deuses. Eles inventaram a democracia e criam que tinham o poder de juntos produzir a utopia de um mundo fraterno. Para eles, a utopia viria quando pudéssemos nos governar. O princípio dessa mentalidade é o orgulho. Para eles, a razão é suprema. Conhecimento é poder, e se você consegue entender algo, você consegue controlar aquilo. Os gregos não davam atenção àquilo que não podiam entender, porque aquilo que não entendiam não podiam manipular. Os iluministas, influenciados pelo pensamento grego, sepultaram tudo aquilo que não podiam compreender. Muitas igrejas hoje estão sob uma mentalidade grega. Se não entendem com a razão, não conseguem aceitar. Em uma mentalidade grega, Deus deve ser compreendido intelectualmente. Todo detalhe, portanto, está na doutrina, na teologia. Eles querem entender tudo e se juntam com outras pessoas para definir qual é a teologia por trás de algumas crenças. Eles vão debater sobre isso e vão lhe enquadrar quando você estiver pregando. Eles colocaram Deus em algumas caixas para dissecá-lo, tentando dizer a ele o que pode ou não fazer, segundo as suas próprias expectativas. A salvação se tornou um acordo intelectual e fazem doutrinas a partir da sua falta de experiência. Acredito que tão perigoso como fazer doutrina mediante experiências é fazê-la pela sua falta. Não faço uma apologia à ignorância aqui. Estudar sobre Deus é importante. Perigoso é querer defini-lo ou resumi-lo. Na Confissão de Westminster, a Igreja trouxe uma ênfase demasiada sobre o conhecimento lógico e a razão. E os cristãos ali reunidos acabaram tirando o poder sobrenatural do Evangelho. Disso veio o cessacionismo, em que existe poder no passado e no futuro, mas não existe poder no agora. Logo, se você só pode crer no que entende, milagres não existem. Bill Johnson diz: você só pode ter a paz que excede todo entendimento se você abrir mão do seu direito de entender.
A adoração que prestamos deve ser em espírito e em verdade, e não em razão e em verdade. Seu culto inteligente é apresentar seu corpo como sacrifício vivo, e daí começa toda a verdadeira adoração, na entrega, porque a fé não é só se esforçar, é se render. É preciso quebrar o sistema que nos prende à forma. A vida é um todo e não uma separação de compartimentos. No Logos foram criadas todas as coisas, e tudo o que Deus fez é bom. No cristianismo verdadeiro, nosso intelecto está submisso a Deus, e não nos apoiamos em nosso próprio entendimento. Andar no Espírito é pensar os pensamentos de Deus, é viver passando por um sucessivo processo de metanoia. Tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes, segundo Timóteo 3,5. Existe uma religião com aparência, plástica, silhueta e forma de piedade, mas que devemos fugir dela. Foi justamente isso que Jesus fez. Em João capítulo 12, do 20 ao 23 diz: Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era da Betsaida da Galileia. E lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Filipe e André disseram: Os gregos querem vê-lo. Jesus respondeu: É chegada a minha hora. Então ele passa a descrever como deveria morrer, para depois ser levantado e atrair todos os homens para si. Alguns o questionaram e ele citou Isaías acerca da incredulidade deles. Jesus está falando. Ele é o melhor dos pregadores, mas mesmo a despeito dos sinais e maravilhas, eles não creem. No final de tudo, a Bíblia diz que Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Ele evitou os gregos, da mesma forma que evitou a cirofenícia grega. Ele evoca a questão do tempo. É chegada a minha hora. Não havia tempo para discutir filosofias. Ele não iria entrar em debates. Depois da sua morte e ressurreição, todos, judeus e gregos, bárbaros e romanos, escravos e livres, poderiam ter sua atenção, mas não ali, naquela hora. A cultura grega deve então ser desprezada? Não, de maneira alguma. O Novo Testamento foi escrito no grego, e a contribuição dos filósofos gregos ao mundo não pode ser ignorada. Entretanto, nós criamos um evangelho híbrido, uma mistura de filosofias pagãs com princípios de Deus. A besta que aparece no livro de Daniel tem características de todos os governos anteriores. Ela é um monstro feito de muitas partes de outros animais. Quando me refiro ao helenismo, falo não contra o povo grego, que é maravilhoso. Tenho muitos amigos que vieram da Grécia ou são descendentes de gregos que respeito. Minha crítica é ao ajuntamento de todas essas vãs filosofias ao longo de séculos que produziram o espírito da nossa época. Zeitgeist. Não é sobre um povo, mas é sobre uma mentalidade, uma maneira de enxergar o mundo que se tornou um grande véu sobre o mundo. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Isaías 25:7. Onde está o escriba ou o inquiridor deste século? O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa com efeito, não aprendeu ainda como convém saber.
1 Coríntios, capítulo 8, verso 1 ao 2. Eu penso que, mesmo sem a intenção, ofendi alguém um dia desses. Nós estávamos em uma conferência e um desses teólogos bem eruditos estava defendendo suas teses e mostrando a todos abertamente o seu conhecimento. Percebi o orgulho do saber naquela demonstração de espiritualidade e me posicionei firme. Fui bem instintivo, como alguém que encontra um inimigo e o confronta. O inimigo não era o irmão, mas o espírito que ele ostentava. Ele era escravo de um sistema de pensamento que celebra a forma e o conhecimento. Discerni o espírito da Grécia e bati com força. Tentei ao mesmo tempo ser carinhoso e fraterno. Mas existem algumas coisas que não conseguimos fazer de forma elegante. Pergunte a Jesus caso você tenha dúvidas sobre isso. Aquele escriba me evitou o resto do tempo que estivemos juntos naquele evento e percebi que ficou bem chateado comigo. Era como se eu tivesse o atingido bem fundo. Na verdade, qualquer pessoa que tente parecer espiritual só está revelando a sua carnalidade. Tentar mostrar conhecimento revela uma espiritualidade grega e não cristã. Essa espiritualidade tenta se apresentar como superior e usa da eloquência e da retórica, da impostação de voz e gestos bem articulados. Não tenho nada contra isso, desde que seja natural. A pessoa que fala e não um personagem que surge e depois desaparece. Não sou contra falar bem ou dominar qualquer técnica de oratória. O problema é quando a mensagem é uma apresentação e a relação de intimidade de ouvir o que Deus está falando, para dizer ao seu povo, é trocada por discursos memorizados em um profissionalismo clerical ministerial. Para mim, decorar versículos bíblicos tem um grande valor, mas algumas pessoas podem até mesmo recitar tantos versículos bíblicos e fazer isso para tentar impressionar outras pessoas. Pessoas inseguras do seu próprio valor vivem para tentar impressionar. O problema disso é que elas não conseguem lidar com as críticas dos homens, já que vivem dos seus louvores. Nesse ambiente de sabedoria grega e de egos inflados, qualquer opinião diferente pode se tornar uma grande cisma. As pessoas que precisam estar certas o tempo todo causam muitos problemas. Força ou fluxo? Simão, o mágico, queria o poder do Espírito Santo para uma demonstração pessoal de virtude. Em Atos, no capítulo 8, verso do 9 ao 11, diz: Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo da Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiram a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Veja, alguém fazendo publicidade de si mesmo. Para o povo, ele operava pelo poder de Deus, mas ele estava operando sob um espírito de engano. Simão tinha aparência, mas não tinha essência. Ele foi desmascarado até que o verdadeiro poder foi demonstrado. Aos olhos do povo era o grande poder, porém, aos olhos dos apóstolos era somente um oportunista que estava em fel de amargura e laço de iniquidade. Ainda em Atos, capítulo 8, dos 18 ao 23, lemos: Vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro propondo:
concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Desse episódio surgiu a expressão simônia, que significa a compra de cargos eclesiásticos por dinheiro. O apóstolo Pedro disse a Simão: não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Atos 8:21. Nós deveríamos afastar do ministério aqueles que se movem pelos motivos errados, como fama, poder e dinheiro. Há muitos Simões hoje, em fel de amargura e laço de iniquidade, tentando parecer importantes, quando eles mesmos duvidam serem de fato importantes. Os limites da vida procedem do coração. Pedro e João fluíram em milagres e prodígios, impondo as mãos sobre as pessoas, e elas eram batizadas no Espírito Santo. Isso acontecia sem alardes ou pressões. Há muitos de nós pregando na carne. Por vezes, observo como alguns usam tanta força para fazer o povo se arrepender. Há tanto suor e choro forçado. O profeta Ezequiel define isso assim: eles entraram no meu santuário e se chegaram à minha mesa para me servirem e cumpriram as minhas prescrições. Será que quando entrarem pelas portas do átrio interior usarão vestes de linho? Não se porá lã sobre eles quando servirem nas portas do átrio interior dentro do templo? Tiaras de linho lhes estarão sobre as cabeças e calções de linho sobre as coxas. Não se cingirão a ponto de lhes vir suor. Ezequiel 44, do 16 ao 18. Era proibido suar no Santo dos Santos. Quando tentamos mostrar desempenho para garantir a aprovação das pessoas, podemos estar perdendo a aprovação de Deus. Como diz N.T. Wright, se deveres religiosos são feitos com um olho no público, tornam-se podre no núcleo. Há muita performance e muito esforço em algumas mensagens. Muitos ministros da palavra e da adoração têm como motivação se apresentar diante dos homens, enquanto como ministros do Evangelho deveriam pensar em se apresentar diante de Deus. Isso não significa que as pessoas não são importantes. Significa que o nosso auditório principal consiste em apenas uma pessoa. Portanto, daqui por diante, não se impressione com retóricas, discursos decorados e textos bíblicos repetidos. Preste atenção na chave virada do pregador que atrai a presença de Deus, manifesta e faz a vida fluir do púlpito numa atmosfera que enche todo o lugar. Não caia na tentação de fazer coisas na carne. Simplesmente deixe a unção crescer no lugar secreto. No jardim do Éden, tudo florescia naturalmente. A terra contribuía com o esforço do homem. Depois da queda, a terra produziu cardos e abrolhos. Na redenção, tudo volta ao propósito designado. A terra vai florescer naturalmente. Nesta temporada, invista no que está querendo acontecer.
Paulo e os gregos. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1, 14 ao 16. Quando o apóstolo Paulo esteve em Atenas e no Areópago, discutiu com os filósofos, encontrou resistência justamente quando, em sua mensagem, falou acerca da ressurreição. Eruditos afirmam que seu sermão para os filósofos foi impecável no ponto de vista homilético. No entanto, Paulo saiu dali bem frustrado, porque simplesmente belos sermões não conseguem fazer o trabalho de quebrar a oposição filosófica religiosa. Paulo, na colina de Marte, estava lutando contra a retórica grega de pessoas que viviam disputando para ver quem falava melhor. Você já viu isso em alguns círculos evangélicos? O orgulho espiritual é o pior dos orgulhos. Esse orgulho não cedeu nem mesmo diante da presença da palavra encarnada, quando o Verbo se manifestou aos homens. Eles lutavam por espaço e por poder e resistiram à própria manifestação da mensagem que eles diziam defender. Paulo não pôde vencer os gregos com retórica. Logo após aquele momento no Areópago, ele discerniu o inimigo e escreveu aos Coríntios que sua pregação não se apoiava na sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Ele disse que não anunciava a mensagem com linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito e do poder de Deus. E sentenciou: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Paulo estava combatendo o espírito da Grécia. Você não precisará ir muito longe para encontrá-lo. Ele fez a sua residência em muitos púlpitos, com pregadores cuja mensagem é mais importante do que a presença manifesta da palavra. Afirma-se que no avivamento da rua Azusa, as pessoas que mais demoraram a se dobrar diante do mover de Deus eram os repórteres e os pregadores. Eles queriam mostrar o quanto eram inteligentes e tinham algo importante a dizer. Até hoje existem ambientes onde a competição para ver quem fala melhor é muito evidente. Isso demonstra a carnalidade daqueles que não entenderam o espírito do Evangelho. Agostinho de Hipona, antes de se tornar o grande mestre da igreja, era um mestre da retórica. Ele ouviu falar de Ambrósio de Milão e foi ouvi-lo. Ambrósio era também um professor de retórica, mas tinha mais do que técnica e erudição. Ele era ungido pelo Espírito Santo. Quando Agostinho foi ouvir o bispo de Milão, encontrou a graça divina em ação. Rendeu-se a ela e dias depois foi batizado. Quase 1000 anos depois surgiu outro mestre da igreja, Tomás de Aquino, o príncipe da escolástica e o autor da Suma Teológica, somatório sistemático de conhecimento teológico. Influenciado por Aristóteles, Aquino afirmava: nada pode ser real se não for provado pelos 5 sentidos. Sua obra procurava revelar a relação entre o cristianismo e a filosofia clássica grega. O monge dominicano deu à razão a primazia
até que, enquanto redigia sua obra, foi encontrado por Deus em uma visão que o deixou arrebatado. Ele abandonou seu trabalho, deixando-o inconcluso, e seus discípulos o terminaram. Suas palavras finais sobre o assunto foram: as coisas que me foram reveladas fazem com que tudo o que eu escrevi pareça palha, e agora aguardo o fim da vida. Aquino deu uma grande contribuição para o mundo mediante uma fé inteligente, mas, depois da sua morte, a Igreja adaptou a sua teologia ao espírito que mais tarde seria o Iluminismo. A escolástica levou o mundo ao racionalismo e, em seguida, a ciência empírica, a alta crítica da Bíblia, em que muita incredulidade surgiu com a falsa face de ciência. A fé foi questionada, a canonicidade de muitos livros da Bíblia colocada em xeque e os milagres duvidados. A teologia liberal, a fim de justificar as novas descobertas científicas à luz da Bíblia, transformou as Escrituras em um conto mítico não literal. O Jesus Todo-Poderoso foi modificado para ser um mestre moral. Muitas denominações tradicionais protestantes liberais perderam sua fé e morreram em seu significado. O espírito da Grécia transformou igrejas em centros filosóficos de um academicismo e racionalismo frio e sem vida. Boa parte desses ministérios aceitou a agenda humanista e marxista cultural. Sem o poder do Espírito, a Igreja não pode prevalecer contra as trevas. Os danos disso são imensuráveis. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Daniel, capítulo 10, verso 20. O espírito religioso é um dos grandes obstáculos para a metanoia. É preciso lidar com a lógica tacanha e fechada dos que pensam em compartimentos. No século IV, a cristandade abraçou a filosofia grega de um mundo compartimentalizado. Por isso, separamos o sagrado do secular, o material do espiritual e o trabalho da vocação. Dualismo e fatalismo. Na cultura católica medieval, o trabalho era visto como um castigo. Enquanto para os protestantes era uma vocação para a vida, a afirmação de Eusébio, bispo de Cartago, resume bem o que pensavam os católicos e o que pensam até hoje muitos crentes. Existem apenas duas maneiras de viver que foram dadas pela lei de Cristo à sua igreja. A primeira é o acima do natural e além do viver humano comum, totalmente e permanentemente separado da vida usual do ser humano. Devota a si mesma ao serviço de Deus somente. Tal, então, é a forma perfeita da vida cristã. E a outra, mais humilde, mais humana, me permite dar atenção para a agricultura, para o comércio e aos outros interesses mais seculares, como também para a religião, e um tipo de segundo grau de piedade é atribuído a eles. Para ele, a vida perfeita seria a vida contemplativa, superior, sagrada dos sacerdotes, freiras e monges. Já a vida permitida seria inferior, secular, dos fazendeiros, construtores, comerciantes, operários e assim por diante. A reforma protestante quebrou esse sofisma, dando dignidade ao trabalho, seja ele qual for. Thomas Carlyle, historiador e escritor, declarou que todo verdadeiro trabalho é sagrado e que nenhum homem tem trabalho ou pode trabalhar, exceto religiosamente,
nem mesmo o pobre trabalhador diário, o tecedor de seu casaco ou o que costura seus sapatos. Para ele, laborare est orare, ou seja, trabalhar é adorar. Na Reforma, tivemos uma mudança do nós fazemos trabalho espiritual para sermos salvos para nós somos salvos para trabalhar. Já o pastor puritano Cotton Mather asseverou que todo cristão ande com Deus quando trabalhar em seu chamado e haja em sua ocupação olhando para Deus, haja como se estivesse sob o olhar de Deus. N.T. Wright diz: siga Paulo, e qualquer ideia de que a teologia ou espiritualidade não tem nada a ver com a vida pública desaparecerá para sempre. O primeiro-ministro da Holanda, Abraham Kuyper, no início do século XX, disse: não existe nada na existência humana que Cristo não possa dizer é meu. A nossa cultura ocidental, desde o século XVIII, fez parecer uma virtude separar a religião da vida real ou a fé da política. Assim, criamos um muro entre igreja e sociedade. Laura Nash, da Harvard Business School, e Scott McKellen, da Universidade de Stanford, escreveram o livro Igreja aos Domingos, Trabalho às Segundas, em que revelam que existe um vácuo cultural entre a vida dos cultos aos domingos e a vida cotidiana no restante da semana. É como se existissem dois mundos diferentes que não conversam entre si. Explico sobre isso mais à frente. Hoje, nossa ausência dos lugares de influência da sociedade deve-se a essa esquizofrenia teológica e escatológica que adotamos como lógica. O inimigo quis nos tirar do jogo e vencer a Copa do Mundo. Por WO, que é a sigla para a palavra em inglês walkover e significa vitória fácil. Ou ainda quando o competidor individual ou time adversário fica impossibilitado de competir. Assim, não existem adversários. O inimigo nos enganou para não entrarmos em campo. Ele deseja ter uma vitória sem oponentes. Contudo, o verdadeiro pensamento judaico-cristão é bem diferente desses círculos que demonizam a matéria e, consequentemente, as riquezas. A doutrina fundamental do judaísmo e do cristianismo era, e ainda é, a crença de que o mundo é a boa e sábia criação de um Deus bom e sábio, o qual os judeus saúdam como o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Steven Spielberger, em seu livro O Fenômeno Judaico, diz que em 2 gerações, judeus que saíram pobres da Europa fugindo das perseguições para os Estados Unidos encontraram prosperidade não conhecida antes por nenhum outro grupo étnico. Com apenas 2% da população da América, eles representam 20% dos professores das principais universidades, 25% dos ganhadores dos prêmios Nobel, 1/3 dos americanos multimilionários, 40% dos sócios dos principais escritórios de advocacia. Uma renda familiar maior do que a média americana e também possuem mais cursos superiores e doutorados que a média da população. Olhamos para isso e dizemos por quê? A resposta é que eles aprenderam no Talmud que não há Torá sem farinha. Nas Escrituras, eles receberam um comando para prosperar e que não deveria ter nenhum pobre entre eles. Para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança para possuíres. Deuteronômio 15:4. Os judeus acreditavam que o sucesso financeiro fazia parte da nossa herança dada por Deus e diziam: ame a Deus com todo o seu dinheiro.
e declaravam: o seu dinheiro é mais que uma recompensa, é um encargo dado por Deus como uma responsabilidade de quem Deus pedirá contas. Se na cultura judaica a miséria é pior do que 50 pragas, na cultura ibero-católica ela se tornou uma virtude. Para os cristãos com mentalidade pagã, toda riqueza é vista com desconfiança. Nós desenvolvemos uma mentalidade de sobrevivente e uma lógica de lutar para continuarmos vivos. Herdamos uma mentalidade de mendigos. O pensamento de que somos vítimas e que nossas vidas estão determinadas por forças externas mais poderosas é pagã. Lutar contra o helenismo é enfrentar uma mentalidade. Para isso, é preciso lidar com a ideia pagã de que estamos sendo todos arrastados pelo roldão da história sem poder fazer nada, controlados por forças que determinam nosso destino. Alguns dos nossos mais profícuos teólogos produziram uma teologia para justificar a experiência de impotência em que a vontade de Deus foi trocada pelo destino, e uma vida destituída de poder é chamada de humildade ou ainda de perseverança. Eles chamam de humilde qualquer um que aceite passivamente o fracasso, mas a humildade não pode ser testada senão no sucesso. Somente aquelas pessoas que têm algo para se orgulhar podem usar adequadamente as vestes de humildade. Nós acreditamos na mentira de que vivemos na terra do apenas o suficiente. Temos um evangelho órfão que acredita que nosso Pai vai nos dar somente o que precisamos e olhe lá. Temos Deus como um diretor de um orfanato global e não como um Pai amoroso que preparou suas boas obras de antemão para que andássemos nela antes de nascermos. E para piorar, misturamos o evangelho com a visão marxista do mundo, que acredita que quando alguém recebe algo, isso tira um pouco do que poderíamos ter. É o que o Milton Friedman chamava de o jogo de economia zero. Se Pedro ficou rico é porque João ficou pobre. É a lógica de que a bênção de alguém lhe traz perda. Veja essa doutrina na vida do irmão mais velho do filho pródigo. O filho mais novo havia desperdiçado sua herança e chegou em casa em busca de refúgio. Seu pai fez uma festa. Ele havia guardado o novilho gordo para tal ocasião, e finalmente era a hora de comemorar. Todos vieram para a festa, exceto o irmão mais velho. Quando seu pai percebeu sua ausência, foi procurá-lo e encontrou sozinho. — Por que você não está vindo para comemorar? Perguntou-lhe o pai. O irmão mais velho gritou: Você deu a ele o novilho gordo, e nem sequer me deu uma cabra. O pai olhou para seu filho e disse: Eu dei a ele o novilho gordo, mas a fazenda é sua. No mundo do irmão mais velho, ele era um servo e não um filho. Na mentalidade religiosa, somos apenas servos e não filhos. Vivemos para tentar conquistar o amor do Pai. O espírito de pobreza só pode ser quebrado quando assumimos nossa identidade de filhos. Servos obtêm sua identidade a partir de coisas, casas, carros, iates, dinheiro, roupa, dentre outras coisas. Filhos têm sua identidade em que eles são. Nós ainda temos muito helenismo em nossa teologia. Pedro disse: Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus para que vos exalte em tempo oportuno. Para a maioria de nós cristãos, a parte de se humilhar é perfeitamente aceitável. O que é difícil é lidarmos com a exaltação. A frase, para que ele vos exalte, para crentes helenizados, é escandalosa. A falsa humildade espiritualiza a baixa autoestima como virtude de caráter. Apesar de trabalhar com o conceitual, com formas, o helenismo, como todo espírito religioso, castra a grandeza das pessoas.
Há muitos lugares fazendo os sonhos morrerem. Para os inseguros, a confiança se parece com arrogância. Contudo, humildade nunca significou diminuir sua força ou capacidade. O gnosticismo nos fez crer enganosamente que devemos desvalorizar tudo o que diz respeito à vida presente, por considerá-la corrupta e vergonhosa. Jesus, no entanto, demonstrou controle sobre o clima, o mar e sobre toda a criação. Os peixes, as árvores e os anjos lhe obedeciam. Jesus não era impotente ou pobre. Ele tinha acesso ao que precisava. Quando precisou de dinheiro para pagar imposto, enviou Pedro para pescar. Se precisasse de um lugar para se reunir, enviava seus discípulos atrás de algo em comum, como um homem com um cântaro na cabeça. Ao precisar de um jumentinho, enviou ordens para desamarrar um que estava no lugar certo na hora certa e trazê-lo. Quando precisava alimentar milhares de pessoas, simplesmente multiplicava o almoço de um menino. Ele fez mais do que o suficiente, não porque era um desperdiçador, mas porque era e é extravagante em sua bondade para com os filhos de Deus. Enfim, é preciso parar de chamar algumas coisas de evangelho. Entendendo a modernidade. Não subestime o poder de uma ideia. Ellen White afirma que no século III a.C., um filósofo grego chamado Epicuro estava cansado do mundo obscuro da religião pagã de seus dias, em que os deuses se intrometiam na vida das pessoas inapropriadamente e as assombravam com castigo após da morte. Segundo ele, os deuses, se existissem, estavam longe e não se envolviam com os assuntos desse mundo. Assim, não havia escadas nem elevadores que pudessem nos conectar com eles. Imagine, de John Lennon, o hino que toda uma geração cantou, era uma música epicurista. Não havia com o que se preocupar, nem céu nem inferno, simplesmente viva o hoje. Como diria Carl Sagan, somos pó de estrelas. O naturalismo, então, não nasce com Darwin ao içar suas velas do Beagle, mas com Epicuro. Estamos aqui como o resultado de forças fortuitas e casuais. Não há ninguém lá em cima que se importe. Essa é a base do pensamento iluminista, que fez separação entre igreja e Estado, ciência e religião, Deus e a humanidade. O novo século prometido pelos iluministas não era uma coisa nova, mas era, na verdade, um retrocesso para um velho e obsoleto tempo. Os deístas do século XVIII acreditavam que Deus fez o mundo e se ausentou dele. Assim, nosso planeta ficou órfão. Deus foi expulso da esfera pública e a religião deveria ser algo privado. Ele deveria ficar recluso, permanecendo distante e inacessível. Afinal de contas, somos uma colisão de átomos e cada homem é o juiz final de suas ações. A religião seria boa se nos fizesse sentir bem e a verdade existisse pelo menos para o indivíduo que acredita nela. O slogan pós-moderno é: nós fazemos a verdade, não a encontramos. A verdade não está aí para ser encontrada, e crenças são construções humanas. Afinal, estamos por conta própria. Mas o modernismo, na verdade, não é tão moderno. Ele é somente uma nova versão de uma visão antiga, a visão de Epicuro com deuses ausentes e átomos independentes. Assim, Deus e o mundo não se misturam. Fé e governo, religião e educação, oração e escola, espírito e matéria devem permanecer separados. Contudo, o Deus da Bíblia reivindica soberania sobre todos os aspectos da vida humana. A despeito da proibição epicurista,
Deus não respeita os atos dos homens que procuram deixá-lo de fora de sua criação. Seria a mesma coisa que alguém chegar à minha casa e dizer que não posso morar naquilo que eu construí com minhas próprias mãos e, consequentemente, é minha. A ideia da criação como um santuário, um templo onde o Criador vem enchê-la com sua glória, é muito presente nas Escrituras. A grande chave é a cristologia, onde em Cristo todas as coisas foram criadas. Colossenses 1,16. Portanto, devem se reportar a Ele. A imagem de Deus em seu santuário foi borrada e precisava que alguém viesse restaurá-la. O grande abismo de Gênesis 3, entre nós e o divino, foi aberto ao pecado. Mas não foi Deus quem se distanciou, e sim nós, humanos, como o filho pródigo que saímos da proteção da casa do Pai. Mas em Cristo essa lacuna foi preenchida, a distância foi quebrada. Ele é a nossa ponte. Assim, os seres humanos foram chamados para refletir Deus para o mundo e o mundo para Deus como co-criadores dependentes. Assim, céu e terra se abraçam. Deus e a criação, a fé e a ciência, a devoção e a vida pública se encontram. Dois mundos se reúnem em um templo vivo, onde os seres humanos refletem Deus para o mundo e o mundo na adoração para Deus. No entanto, a visão não é de um Jesus super-homem que nos tira deste mundo e nos leva para outro, mas alguém que promete trazer o seu mundo para o nosso mundo. O resgate dos cristãos do mundo é somente o primeiro passo para o resgate do mundo pelos cristãos. Gênesis capítulo 1 é a história do templo e da imagem. Gênesis 1. Teria visto no mundo antigo como uma história sobre um Deus construindo um templo, o lugar para sua própria habitação, no qual ele colocaria, sem dúvida, uma imagem de si mesmo antes de nele morar, ficar à vontade, descansar. Esse templo seria a realidade mista de terra e céu, uma construção na qual esses não estão, como no epicurismo, separados por um grande abismo, nem, como no estoicismo, misturados de modo que seja de fato a mesma coisa. A mensagem central. A religião encerrou a leitura da Bíblia em vez de iniciá-la. A tradição que eles chamam de escritura reduziu a revelação no dogma. Eles, contudo, vendem farinha de má qualidade como se fosse verdadeiramente o trigo da palavra. Quando tomamos as Escrituras como base de construção teológica e não credos, confissões e regras de fé, nós chegamos ao ponto central da sua mensagem, que é Deus estabelecendo seu reino na terra como no céu. O projeto iniciado e abortado em Gênesis 3 foi retomado em Cristo. A igreja foi chamada para contar essa história ao mundo. Para isso, Jesus disse: metanoia e crede no Evangelho. Não seria possível crer sem a metanoia. A reivindicação do senhorio de Jesus sobre toda a terra a reafirmou como seu santuário. Credos, catecismos e confissões de fé têm o seu valor, são importantes, mas tenho observado por vezes que, decorados e repetidos, se tornaram mantras, fazendo perder de vista a mensagem central do Evangelho. Ocupação apostólica. A palavra metanoia surge em um contexto apostólico. Ela é uma chamada para a transformação de realidade mediante um modelo de ocupação. O sentido original da palavra apóstolo veio dos fenícios e literalmente quer dizer o navio líder de uma expedição que vai colonizar um país que foi conquistado. O apóstolo é o líder do navio principal que vai para a colônia. As colônias recriam a cultura do país conquistador no território ocupado. Quando o rei visitar o território ocupado, ele verá estradas, comércio, educação, arquitetura, governo e se sentirá em casa. Os apóstolos
têm autoridade celestial para poder desembarcar no país estrangeiro e recriar a cultura de forma a ser compatível com a cultura do seu reino. Eles reproduzem o que viram. Moisés subiu ao Monte Sinai e ali viu o modelo a ser reproduzido. Abraão viu a cidade e a perseguiu. Paulo ouviu coisas que não eram lícitas dizer. A palavra apóstolo, no grego original, nunca teve uma conotação religiosa. Era uma palavra militar usada para o líder que se encarregou de levar a cultura a Roma, às nações e tribos dominadas. Roma aprendeu com os gregos que as nações conquistadas se rebelariam e voltariam à sua antiga identidade, a menos que sua cultura tivesse sido intencionalmente disseminada. Um apóstolo era enviado para garantir uma transição cultural para refletir Roma ao falar a mesma língua, usando o mesmo dinheiro, adotando os mesmos feriados e deuses. Jesus comissionou seus 12 discípulos como 12 apóstolos. A Pax Romana foi a versão romana do helenismo. O Império Romano, com a estratégia dominante grega, foi a plenitude dos tempos. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Gálatas 4:4. Jesus Cristo veio à Terra na plenitude dos tempos. Deus usou a infraestrutura greco-romana para que o seu reino viesse para a Terra. As palavras eclésia, apóstolos e bispos eram todas muito bem conhecidas pelos romanos. Jesus veio do céu para invadir a terra. Jesus é o líder da expedição que veio para fazer valer a cultura de Deus na terra. Então, este é o plano. Paulo diz: a nossa cidadania é no céu, do qual também ansiosamente esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Ele não disse era ou será, mas é. A cidadania do crente no céu é uma realidade do dia presente enquanto estamos aqui na terra. Filipos foi uma das cidades colonizadoras do mundo greco-romano. A cidade existia para perpetuar os valores do império. Os moradores dessa cidade eram cidadãos legais de Roma. Eles sabiam da sua dupla cidadania. Os cidadãos de Filipos eram também cidadãos de Roma, com todos os direitos e privilégios concedidos a qualquer romano nascido na cidade imperial. Morar em Filipos era ser uma fatia de Roma, longe de Roma. Os gregos chamavam isso de estar em casa, longe de casa, apoikia. É quando você não está em seu próprio país, mas a essência do seu país foi trazida para onde você está. Assim, da mesma forma como Filipos era uma colônia de Roma, a Igreja Apostólica em Filipos era uma colônia do céu na terra, com seus membros desfrutando das promessas de Deus e da soberania de Cristo. Você, hoje, mora na terra, mas tem cidadania no céu. Como crentes, nossa casa é a Nova Jerusalém. E aqui em Brasília, no meu caso, nós somos uma colônia de cidadãos celestiais com plenos direitos e privilégios do nosso país. Nossa responsabilidade consiste em garantir a cultura no céu, aqui na terra, e deixar sua riqueza ser a influência dominante. A palavra cidade, a polis, é também a policies, política, a lei, a polícia. Para Alexandre o Grande, a cultura grega deveria moldar a polis. Jesus envia seus apóstolos para que a cultura do seu reino molde as cidades colonizadoras. Quando falamos do apostólico, estamos falando mais do que convertidos à fé cristã. Estamos falando sobre os valores do céu invadindo a terra. A mensagem central do Evangelho é o reino de Deus. Ela era central na pregação de Jesus.
João Batista anunciava o reino, a igreja da mesma forma. Jesus pregava que o reino de Deus havia chegado com ele. Ele disse aos discípulos: vão e preguem o reino. Depois de ressuscitar, Jesus passou 40 dias ensinando seus discípulos sobre as coisas do reino de Deus. A conclusão do livro de Atos mostra que Paulo ensinava dia e noite o reino de Deus. Nós não deveríamos anunciar uma religião, mas um domínio, um governo, um reino. Em Lucas 4:43, Jesus diz: para isto foi enviado, para anunciar as boas notícias do reino de Deus. A maioria dos púlpitos hoje está pregando outra mensagem. Em Colossenses 1:13, Paulo diz que fomos resgatados de um governo ímpio e estamos no reino. Para ele, o reino de Deus não é uma realidade futura, mas presente, inaugurado no primeiro século. Jesus disse: o reino de Deus está no meio de vocês. Lucas 17:21. E, se expulso demônios pelo dedo de Deus, o reino de Deus é chegado. As taças, selos e trombetas seriam a sequência das decorrências do reino de Deus, suplantando os inimigos de Deus na história. A semente da mostarda, o fermento, a pedra cortada são exemplos pequenos que ocuparam o mundo inteiro. O aumento do seu governo será paz sem fim. Isaías 9:7. Abacuque, o profeta, dizia: pois a terra toda será cheia com o conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Abacuque 2:14. Alguns crentes pensam no conhecimento de Deus cobrindo a terra com as pessoas simplesmente sendo salvas. Isto é lindo de verdade, mas não é somente isso. O plano de redenção está em curso. O Salmo 2 fala do domínio global do Messias e o Salmo 8 fala da glória e da honra atribuída aos seres humanos que são chamados a exercer uma autoridade delegada sobre o mundo de Deus. Em Romanos 8:19, vemos o retrato da criação gemendo em expectativa como uma mulher em trabalho de parto prestes a dar à luz. De acordo com os evangelhos, quando Jesus morreu, algo aconteceu que fez do mundo um lugar diferente. Às 6 da tarde da primeira sexta-feira santa, uma revolução havia começado. Uma pedra foi rolada, o selo de Roma foi quebrado. Um túmulo se abriu e alguém que estivera morto voltou à vida. Se isso for verdade, um novo poder foi liberado sobre o mundo. Temos então uma era presente que se mistura com uma era vindoura. Os seguidores de Jesus receberam a comissão de levar essa boa nova a toda a terra. Mas a igreja mudou a mensagem de pregar o evangelho do reino a todos os povos para preparar as pessoas para férias eternas no céu. Nós diminuímos e distorcemos o evangelho do reino de Deus e o trocamos por um evangelho de salvação. Trocamos assim na terra como no céu, por assim na terra como no céu no milênio. Pregamos: o reino do anticristo está próximo, quando deveríamos dizer: o reino de Deus está perto. Transformamos a era presente numa perigosa distração, e assim deveríamos nos ver como cidadãos dos céus e a terra que se exploda. Contudo, a ideia de missão como salvar almas para o céu não é a visão tradicional do Evangelho. Em toda a Bíblia vemos o propósito de Deus de um mandato cultural. Paulo nos explica o que aconteceu na cruz em Colossenses 2:14 e 15. As potestades e os principados ganharam seu poder porque os seres humanos pecaram. Quando Deus lida com os pecados na cruz, tomamos de volta a autoridade que antes foi usurpada. Este é o Evangelho. Era isso que cantava Georg Friedrich Händel em seu Messias. Ele celebrava o reino de Deus na terra como no céu. Nós sabemos que tipo de visão de futuro os cristãos têm por aquilo que eles cantam.
Os puritanos ingleses do século XVII cantavam Aleluia. O Handel's Messias, e aqui ele traz a letra da música Aleluia, em inglês. O Handel's Messias celebra o verdadeiro fato que Deus agora reina. A visão dos puritanos era de que quando Jesus veio ao mundo, trouxe consigo o seu mundo, para que no fim de tudo o nosso mundo seja o seu mundo. Mas em menos de 100 anos a pregação mudou de reformar a sociedade para ocupar as culturas do mundo do ir para o céu. A música de Handel era estranha, já que pensar nos reinos deste mundo era uma ocupação mundana. Afinal, Jesus não teria dito que meu reino não é deste mundo? De fato, não foi o que ele disse. O que ele afirmou em João 18,36 foi que seu reino não partia deste mundo. A partir dali, os cristãos fizeram da sua missão escapar deste mundo. Isso abriu espaço para o deísmo e a ideia de um mundo em que Deus está longe ou não existe. O dualismo baniu Deus para um céu distante e a terra ficaria sob o controle de outros poderes. A crítica dos iluministas à mensagem do Evangelho fez com que os cristãos secularizassem a mensagem. Nasceu, portanto, a teologia liberal. No início do século XX, houve uma nova mudança. Surgiu um novo evangelho social, em que a ênfase de ir para o céu foi trocada por ajudar os pobres e os enfermos. Vimos um híbrido nascer na mistura evangelho e marxismo. Disso veio a teologia da libertação e a sua versão protestante, a teologia da missão integral. Muitas igrejas atualmente são moldadas por esses extremos, ir para o céu e alimentar os famintos. Mas a vocação humana é muito mais do que somente ir para o céu. A nova renascença. O Renascimento foi um período de criatividade e iluminação que durou do século XIV ao XVII. O homem se tornou o centro porque antes ele era apenas a escória. A teologia havia acabado com a nossa raça. Ela nos destituiu, nos jogou no chão e nos achincalhou. Nós cristãos, que havíamos enfatizado o pecado e a queda, nos tornamos dogmáticos e religiosos cruéis. O humanismo resolveu mudar de polo, colocando o homem no centro do universo. E fez isso com a literatura, a arte, música, filosofia e política. Hoje nós esperamos por uma nova renascença que mostrará a verdade acerca da glória da nossa espécie. É o maior privilégio na história para viver nesse tempo. Hoje, Deus é considerado por muitos como distante e invisível, que tem um nicho apenas na religião. Mas prepare-se para vê-lo nas ruas, esportes, galerias de arte e shopping centers. Toda a terra será cheia do conhecimento da sua glória. Nessa nova renascença, eu creio que Deus escolheu se revelar como nunca antes. E Ele irá se revelar mediante o seu povo. Esse novo renascimento é sobre pessoas apostólicas trazendo as visões e culturas do céu para a terra. Deus se mostrará com criatividade, solução de problemas, inteligência e expertise sobrenaturais, habilidades espantosas, visão empreendedora, beleza, brilho, pureza e santidade. Isso vai encher toda a terra. O mal resistirá a Deus, é claro, mas as nações serão atraídas pela sua beleza. Jesus é o desejado das nações e as nações virão até ele. Eu creio que estamos chegando ao tempo em que as palavras do profeta Zacarias se cumprirão. Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi. E a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Zacarias 12, 8. Imagine-se nesse tempo.
Tenha uma visão desse texto em sua mente. Este é, sem dúvida, o melhor de todos os tempos para se estar vivo. Chegamos ao final do capítulo 5. Eu sou a Jusileia Soares e eu leio para você.